Essa popularidade que a musculação alcançou, ela está acabando. Hoje eu já vejo de novo, por isso que eu soltei essa bomba aqui no começo. Acabou o hype, tá você fazendo, continua fazendo o que você vem fazendo, e o Fredão que tá há 30 anos fazendo conteúdo, continua fazendo. A pessoa chegar, gente de importância no meio, chegar fazer um vídeo e falar, gente, não teve nada, olha, podem respirar aliviados, não teve nada a ver com anabolizante, não. Ele tinha um problema congênito e provavelmente ele ia morrer. Isso aí foi demais. O Phil Heath, ele falou há pouco tempo atrás, ele fez uma postagem, que se acabasse as redes sociais, né, nós voltaríamos, os fisiculturistas, os amantes, os entusiastas, voltaríamos para o lugar de direito. E aí é a pergunta que eu queria te fazer, nesse gancho, porque a gente já vê uma tendência de comunicadores dentro do nosso esporte mudando um pouco de nicho, de assunto, falando sobre outras coisas, para tentar, de uma certa forma, pegar o hype de outros esportes que estão em atenção máxima. Você acha que isso tem a ver com o que aconteceu recentemente, né, com o falecimento do Gunley? Você acha que alguma coisa aconteceu no cenário, mudou alguma coisa, houve uma mudança de cenário nesse sentido? Alessandro, eu vou falar uma coisa meio pesada aqui. Às vezes, sabe a impressão que eu tenho, olhando para o que aconteceu isso hoje, é como um organismo com células cancerígenas. Então, elas estavam no hospedeiro, e o que uma célula cancerígena faz no hospedeiro? Ela vai matar o hospedeiro. Então, eles foram para o hospedeiro, estão matando, acabaram de matar o hospedeiro, e agora vão migrar para outros organismos. E se esses organismos deixarem que elas se instalem lá, elas vão matar lá também. E é assim que eu vejo muitos dos nossos influenciadores, vamos colocar esse termo, eles tiveram, como o Samuel falou, houve um momento muito interessante para o bodybuilding, para o fisiculturismo, para a própria musculação e nutrição esportiva, muito bom, mas se perdeu a mão. E aí, o que é que as pessoas tinham que ter feito? Não vamos entrar nesse tipo de discussão, vamos manter a coisa como está indo, porque nós estamos atraindo a atenção de pessoas que, inclusive, não tinham menor sintonia com a musculação ou fisiculturismo. Mas essas pessoas, em troca do hype, elas não fizeram isso. Elas foram sugando, destruindo o organismo até que o organismo morreu. E hoje, para mim, existe um declínio muito grande, houve um ápice, e hoje nós vivemos um declínio que tende a se estabelecer para um público que voltará a ser nichado. Essa popularidade que a musculação alcançou, ela está acabando. Hoje eu já vejo de novo, por isso que eu soltei essa bomba aqui no começo, esse comentário, eu já vejo de novo um preconceito contra um preconceito em relação ao bodybuilder, independente de subir em palco ou não. Esse preconceito tinha acabado, mas ele agora já está voltando. As pessoas já não querem mais contato. O cara que tem uma marca, uma empresa determinada, que antes ele tinha interesse em patrocinar um fisiculturista, ele agora não quer mais. Exato. Ele não quer que a imagem dele ele não quer mais a imagem dele. Aí quando você tem vem um menino, né, que para mim é menino, um menino de 20 anos, e vem a óbito, e infelizmente pessoas que podiam ter aproveitado esse episódio para trazer algum tipo de mensagem, passaram o pano, porque talvez não tenha a ver com o uso de esteroides anabolizantes, mas pode ter a ver, sim, independente do que o laudo foi apresentado. Com certeza. Aí eu teria que discutir como é que é feito um laudo, uma perícia, não é o caso aqui. Essa perícia que foi feita no óbito dele não tem interesse de apurar se ele usava ou não anabolizante. Constatou um problema agudo, que seria a causa primária da morte dele, mas não dá para não vincular essa causa ao uso de outras coisas. Exatamente. Sim. Então eu não acredito num menino de 22 anos que veio a óbito porque tinha um problema congênito cardíaco, só isso. Sim, com certeza. E com isso gera um efeito cascata, e aí todo mundo que batia a palma, incentivava e injetava no moleque na frente de todo mundo em podcast e cacete, tá todo mundo escondido debaixo de uma pedra. Todo mundo escondido. Temos aqui um amigo, eu já fui embora, ele soltou uma frase muito boa, né? Batiam palma enquanto ele se matava e estão chorando porque ele morreu. Exato. É isso. Lágrima de crocodilo, né? Todo mundo tava... E aí, o engraçado é que depois que ele veio a óbito, ninguém incentivou. Assim, nós nunca incentivamos isso. Sim. Nós nunca promovemos... Ninguém tem nada com isso agora. Agora ninguém fez nada. Não. Às vezes eu fico pensando, quando eu vejo a garotada hoje, depois desse episódio, que de fato
parece que tá aparecendo outros candidatos à mesma vaga. Mesma vaga, é. Entendeu? Parece que tá só esperando Pra ocupar esfriar, a mesma vaga. né? Baixar aí um pouco a onda. Quando eu soube, eu tenho, aliás, um abraço pro pessoal dos meus grupos, dos TPZaps. Tem gente aqui comentando, eu comentei isso lá no grupo. Quando veio a notícia, o grupo todo entrou em polvorosa. Falei, gente, não tenham dúvida que nesse exato momento da notícia do óbito desse menino, agora já tem gente pensando o que eu vou fazer para pegar o lugar dele. Exato, o pessoal já pensa nisso. Já teve gente, já tem agora garotos com a mesma idade dele, e agora eles vão estar na internet, lamento muito, tadinho, era meu irmão, mas já estão pensando em como vão tomar o lugar desse menino. Agora, e eu falei isso no dia, ele morreu, agora, o óbito foi agora. Agora já tem gente, olha, é a sua chance. Ele foi a óbito, é a hora de você tomar o lugar dele. E outros pensando como é que vão simplesmente fazer de conta que não tem nada com isso. Né? É o pessoal que passou o pano. Eu não preciso discutir aqui na nossa mesa as nossas posições em relação ao uso do anabolizante. A gente não precisa discutir isso. Lógico. Mas também não pode a pessoa chegar, gente de importância no meio, chegar fazer um vídeo e falar, gente, não teve nada... Olha, podem respirar aliviados. Não teve nada a ver com anabolizante, não. Ele tinha um problema congênito e provavelmente ele ia morrer. Isso foi demais. É demais. Primeiro foi ignorante. Você chamar a gente de idiota, né? Chamou todo mundo de idiota. Pode, talvez, o menino, talvez, morresse, tivesse... Daqui uns 10 anos. Mas ele ter vindo a óbito, com a idade que ele tinha, e não vincular o resultado do laudo ao uso de um monte de coisas... E já anunciando, porque ele já estava anunciando. No close friends dele, já estava anunciando. O que poderia causar um óbito em uma pessoa, vamos supor, nova? O uso de insulina, que pode matar uma pessoa saudável de uma hora para outra, ou qualquer outro tipo de droga também, recreativa também. Agora eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Isso que está acontecendo no cenário, de uma certa forma, se como é que a vaca for pro brejo, pra gente vai ser melhor. Porque vai sobrar quem realmente tá afim, quem realmente ama, entendeu? É o que a gente estava falando, exatamente. A gente estava conversando agora. E aí, o que acontece? Outro dia eu ouvi uma frase assim, que a gente nunca deveria ter saído da caverna. Né? Eu, infelizmente, já penso assim hoje também. E de uma certa forma, eu acho que é benéfico, porque, cara, é muito conteúdo mais do mesmo. A gente que trabalha com conteúdo, a gente vê uma demanda, todo mundo produzindo a mesma coisa, o mesmo pessoal que vai em podcast, a mesma conversa, a mesma coisa, você não vê um conteúdo realmente de qualidade. Então eu acho que se a gente voltar para a caverna de volta, né, a gente vai ter de volta o que a gente tinha antes. Porque eu acho que hoje não tem mais uma base de informação. Né? Se a gente parar, com toda a modéstia, se eu parar de fazer o meu conteúdo, o Fred parar de fazer o dele, onde que essa galera vai tirar a base? Exato, Não tem. Entendeu? Então eu penso o seguinte, eu não sei o que o Renato pensa, o Samuel pensa. Cara, eu tô torcendo para que realmente o caos seja instaurado e a gente volte para o lugar que a gente nunca devia ter saído. Porque esse é o nosso lugar. É genérico, né? É uma coisa bem genérica esse hype aí, que é essa coisa volumosa, assim, que, tende a se acabar. Mas é que eu falo. Acabou o hype, tá você continuar fazendo o que você vem fazendo, e o Fredão que tá há 30 anos fazendo conteúdo, continua fazendo. 30 anos, cara? Tá velho assim? Tô velho, mas eu sou um clássico, não sou um velho, eu sou clássico. É igual vinho, né, Fred? É igual vinho, mas sou melhor, não é, meu amor? Sou melhor, pô. Ó pele, ó vascularização. Meu irmão, sou um Mustang, pô, sou um clássico. Mitocôndria está zero aí, ó. São clássicos. Com certeza, gente. Experiência. Ô, Renatão, fala aí pra gente, cara, o que você pensa disso? Se a vaca for pro brejo e voltarmos a sermos... que o Phil Heath, ele falou há pouco tempo atrás, ele fez uma postagem, que se acabasse as redes sociais, né, nós voltaríamos, os fisiculturistas, os amantes, os entusiastas, voltaríamos para o lugar de direito. Né? Ou seja, a gente retornar o respeito. Se passar aqui um Dexter Jackson que a gente já viu na feira, a gente tem conversado direto aqui com os caras que são ícones, né? Como foi o Tony Pearson. Cara, aí o cara ele vai parar para tirar uma foto com um influenciador que tem milhões de seguidores, que usa o nicho, né?
como base, mas vai deixar um Tony Pearson passar, vai deixar um Rob Robson passar. Sabe quem é. Sabe nem quem Não é. sabe quem é. Agora, o que o Phil Heath quis dizer foi o seguinte, acabou com isso, essa galera não tem mais o que fazer, bicho. Porque onde que eles vão ter vitrine? O que eles conquistaram? O que eles ganharam? Quais são os títulos? Entendeu? O que você pensa, Renatão, a respeito disso aí? O que você acha? Eu não tenho muito a acrescentar com o que vocês estão dizendo, não. Eu só consigo concordar com você. Eu realmente não tenho muito o que acrescentar. Exatamente o que você disse, exatamente o que o Fred falou. Então, coisas que eu ia dizer, vocês acabaram de falar. Porque você é um cara que, assim, tem uma carreira, deixou um legado, um respeito, entendeu? Só que a gente vê, por exemplo, hoje, e o Fred há de concordar comigo, os caras surgem agora com milhões de seguidores, entendeu? E aí você vai trazer uma informação didática, esse moleque vem, fala que tá errado, todo mundo hoje quer ser crítico, né? Quer ser comentarista, quer apontar o dedo, quer falar, não, tá errado porque é assim, assim, assado, tem milhões de seguidores. Aí que autoridade tem esse indivíduo para abrir a boca para falar alguma coisa? Veio da onde? Conquistou entendeu? O quê? Quem era você antes, por exemplo? A gente teve esse ápice aí na pandemia, que começou a produção de conteúdo relacionado ao nicho começou a crescer. Se a gente voltar para 2018, quem é que estava lá? O Fred estava. Quem é que estava lá em 2018 fazendo conteúdo? Como nós conhecemos. Não. Mas ele é reconhecido porque ele competiu, as únicas competições que ele competiu foi 1924, 1923 e 24. Nessa competição do Bernard McFadden, que era uma competição chamada o físico mais bem construído da história. Que depois, em 1949, o Joe Hader fez uma edição que foi o Reg Park que ganhou. Então o Charles Atlas, ele começou ali a trazer uma popularidade para o fisiculturismo, porque não tinha, desde 1901, não tinha realização de eventos de fisiculturismo. E depois desse evento só veio acontecer em 1938. Olha aí, olha só. Em 1938, com a União Atlética Amadora, realizando os primeiros Mr. Universo, Mr. América. Vocês lembram? Os primeiros Mr. América, assim, que o original Mr. América mesmo surgiu em 1940, que foi o Joe Grimek que venceu. Mas aí tem uma história por trás muito grande de lacuna, que não tinha eventos. Que era o cara que a lacuna que o Charles Atlas pegou. Que foi o cara. Lembra da revista do Charles Atlas? Tinha revista, né? Que vinha com aparelho, umas aparelhos. E era uma proposta. Era um gibi, né? Era tipo um gibi também, né? Era uma proposta de ele defesa é um cara que pessoal. Já sacou o marketing do negócio. Você vê, foi o primeiro marqueteiro mesmo, foi ele. E o Joe Hader veio pegou esse barco. Entendeu? Porque o Joe Hader, ele foi pesquisando o que a galera tá fazendo de conteúdo. Entendeu? E ele foi juntando, tinha várias revistas, tinha a revista do Bob Hoffman, tinha outras revistas na época, que eu não vou lembrar o nome dos caras aqui agora, mas que o Joe Hader julgava que não eram informações pertinentes acerca do esporte. Então ele começou a juntar e trouxe uma coisa muito maior, entendeu? Com uma comunicação mais plausível. E aí, em 1940, ele lança a Your Physique, em agosto de 1940, que foi a primeira revista do Joe Hader. E aí depois, cara, é história. Vai. Olha só que interessante você colocar isso aqui, que você colocou da onde surgiam essas ideias do Joe Hader, né? Então veio justamente e assim, aí... não era nada dele, tá? Não era nada... então. Ele ia juntando, como ele fazia com os métodos de treino. Sim. Entendeu? Ele viu os caras treinando e ele... Ele organizou. Ele organizou. Ele foi Mas o cara que... em defesa do Joe Hader, o Joe Hader, ele nunca se colocou... O Alessandro pode me corrigir. O Alessandro também é muito aprofundado nisso, mas a impressão que eu tenho, ele nunca se colocou como inventor de nada. Não. Mas é o cara que sistematiza. Ele estava uma zona, então o Renato era de um jeito, o Samuel do jeito, o Alessandro do jeito, Fred do jeito, e ninguém sabia explicar nada, não dava nome. Falou, gente, vamos organizar isso aqui. E chamou de Wader System. De Wader System, mas vamos organizar, vamos dar nome. E ele vai atrás de saber de por que aquilo funcionava. Por que aquilo funcionava. Ele não inventa. Por que o cara fizer ele segurar o peso, dar mais resistência nessa fase? Eu queria saber por quê. Por quê? Mas vocês lembram do documentário? Só um minutinho. Você lembra do documentário? Lembro. Que o Arnold fala o seguinte, a gente era patrocinado. Ele via a gente treinar, perguntava o que era, o que você está fazendo, o Arnold explicava, ele falava, não, então agora é meu.
Entendeu? Ele compra, né? Agora eu vou chamar de sistema Wader, Sim, agora é meu. é meu. O que você faz aí agora é meu. Sim. Então é exatamente. Só que o leigo, que não conhece a história, ele vai atribuir tudo ao Joe Wader. Tudo. Não essa Por isso que é geração. importante que você sempre traz isso aqui. Porque é o que Precisa o Fred saber. acabou de falar. Entendeu? Ele pegou todos. Ele pegava o que os caras